O campo magnético dado tem a forma da equação 10.48b para o meio sem perdas, porque não há o termo com a exponencial. O vetor campo magnético tem a amplitude h0 e o seno de ωt mais βx, e o vetor unitário AY. Como a variável além do tempo t na função seno é x, a propagação ocorre neste eixo. E como há o sinal positivo antes dela, tem-se que a orientação é menos x. Note que o sentido é oposto ao sinal, presente na função seno. A permissividade do meio, ε, é igual à permissividade relativa, εr, multiplicada pela permissividade do espaço livre, ε0, e pode ser calculada pela equação 10.43a. Uma vez que o valor de beta é obtido visualmente da forma do campo magnético. Beta é igual a ômega, que multiplica a raiz quadrada de μ vezes ε. Isolando a raiz quadrada de ε e posteriormente elevando ambos os termos ao quadrado, tem-se que ε é igual ao quadrado de beta sobre ômega, e isso multiplicado pelo termo 1 sobre μ. Usando valores, lembrando que em um meio não magnético a permeabilidade relativa é igual a 1, o resultado é de aproximadamente 7,162 vezes 10 na menos 10 farad por metro. A relação entre as amplitudes dos campos elétrico e magnético é tal que a amplitude do campo magnético corresponde à amplitude do campo elétrico dividido pela impedância intrínseca do meio. A impedância intrínseca no meio sem perdas pode ser calculada pela equação 10.44 e corresponde à raiz quadrada de μ sobre ε, resultando em aproximadamente 41,888 ohms. Com isso, a amplitude do campo elétrico é de aproximadamente 1,047 volt por metro. Para expressar o vetor campo elétrico, primeiro tens que descobrir em qual eixo está sua componente. Como o produto vetorial entre o campo elétrico E e o campo magnético H deve estar no sentido da propagação, neste caso menos x, é possível aplicar a regra da mão direita. O campo elétrico e o vetor unitário desconhecido no produto vetorial com o campo magnético e o vetor unitário AY precisa resultar no negativo do vetor unitário AX. Portanto, tem-se o campo elétrico e o vetor unitário AZ. Para chegar a essa conclusão, sabe-se que os eixos são x, y e z. Desses três, dois são conhecidos: y do campo magnético e x da propagação. Então, o eixo do produto vetorial é o eixo restante, que é z. A ordem positiva do produto vetorial é x vetorial y, y vetorial z e z vetorial x. Então, z vetorial y resulta em menos x, que é o sentido da propagação. Então, o campo elétrico tem a forma da equação 10.48a. A sua amplitude vezes o seno de ωt mais βx e o vetor unitário AZ, resultando em 1,047
vezes o seno de 2 vezes 10 na 8, que multiplica a t, mais 6 vezes x, na unidade volt por metro, e o vetor unitário AZ.